The Lord has something special for you this week. O Senhor tem algo especial para você essa semana. Are you ready for miracles? Você está preparado para milagres? Are you ready for reversals? Você está preparado para algo reverter na sua vida? Are you ready for advancement? Você está preparado para avançar? This is what's going to happen in É this isso que vai 12th year. acontecer nesses 12 anos. You're going to move forward. Você, nesse aniversário de 12 anos, você vai avançar. But what you put into it E aquilo que você investiu is what you will get out of it. é o que você vai ter de volta. So if you put in your faith, Aquilo que você colocou a sua fé, you're obedient to the word of a sua God. obediência à palavra, You pray, a sua oração, you serve, você then servindo, you are going to see miracles você this vai ver year. milagres aqui. I'm going to take up the offering. E eu vou tirar as ofertas hoje. But before I do, Brittany says, hello, my daughter Brittany. Mas antes de eu tirar, mando um alô da Britney. Ela mandou um oi para todos. Carolina and Jenny, Carolina e Jenny they said to send you their love. enviou o amor delas para você. And Brielle next year wants to come to Brazil, my E granddaughter. Brielle, minha neta, quer no próximo ano vir ao Brasil. So I'm very excited to show her everything that's going on here Então eu estou muito feliz de poder mostrar para ela tudo de bom que está acontecendo aqui, at this wonderful congregation, nessa right? congregação maravilhosa. So this week at Save the Nations in USA, Então essa semana na Save the Nations dos Estados Unidos, we are reading in the Old Testament, nós estamos lendo o Antigo Testamento, Exodus chapter 30 Êxodos 30, through chapter 35. do 30 ao 35. Your homework for the next 3 days, O seu trabalho de casa dos próximos 3 dias, I need you to read those 5 chapters eu preciso que você leia esses 5 capítulos, so that you will get familiar with what we're going to be para talking que about. você venha se familiarizar com o que nós vamos falar. God gives a lot of instructions. Deus, nesses 5 capítulos, dá muitas instruções. A lot of drama happens in these 5 Em chapters. 5 capítulos, muito drama acontece. It's very exciting. E é uma coisa muito rápida, muito So you dinâmica. want to read it. E você quer ler. So we're going to talk about our giving. E nós vamos falar sobre generosidade. In Exodus chapter 34 verse 19. Em Êxodos capítulo 34, versículo 19. Êxodos 34, capítulo 34, versículo 19. Diz assim: as primeiras crias de todos os animais me pertencem, incluindo os machos das primeiras crias e seu rebanho de bois e ovelhas. So we see in this verse the firstborn of every animal. Então nós vemos que nesse verso o primeiro nascimento de todo animal Who does it belong to? pertence a quem? Belongs to God. Pertence ao Senhor. See, many people think the firstborn animal belongs to me. Então muitas pessoas pensam que o primeiro animal a nascer pertence a mim, é meu. God always gets your first. Deus, ele sempre vai ter o que vem primeiro de você. He goes on to verse 20 Então ele vai lá no verso 20 and he instructs Israel, e ele vai dar instruções a Israel no one should come before me que ninguém viria até ele empty-handed. sem nada nas mãos, de So- mãos vazias. So every time you come to the house of the Lord, Então todas as vezes que você vem à casa do Senhor, you need to be ready to give. você tem que estar preparado a ser generoso. The first is the tithe, Primeiro é o dízimo. the first tenth Os primeiros 10% do seu ganho belongs to the Lord. pertencem ao Senhor. But we are also to give offerings. Mas também nós devemos ser generosos com as ofertas. You see what's going on next door with the children's Você vê building? o que está acontecendo aqui no prédio do lado, com o prédio das crianças. Save the Nations US A Save the Nations dos Estados Unidos are giving their offerings está dando as ofertas so you have a children's facility. para que vocês tenham um prédio de crianças. They're not giving their tithe
here. Eles não estão dando os dízimos deles aqui. They're giving their offering. Eles estão dando ofertas. See, tithe is what God expects from us. Dízimo é o que Deus ele espera de nós. Offering is a love gift. E oferta é uma doação de amor. You know when we give gifts to each other? Sabe quando nós damos presente uns aos outros? Do you ever give someone a gift Você já deu alguma pessoa um presente? just because you love them? Somente porque você ama aquela pessoa. So that's what the offering is. Então isso é oferta. When you give your offering, you're saying, Quando você dá a sua oferta, você está dizendo: I love you. eu te amo. God, you are my source. Você está falando para Deus que Ele é o seu recurso, You are my provider. que Ele é o seu provedor, You are my protection. Ele é o seu protetor, You are my salvation. Ele é a salvação. And I'm so grateful. E você está dizendo que você é muito grato. What can I give to the Almighty? E o que você pode dar em troca ao Todo-Poderoso? I give an offering. Então você retorna a sua oferta. And then we keep going on. Exodus 34. E aí a gente vai em Êxodos 34. As you harvest your crops, Quando você fizer a sua colheita, bring the very best traga o melhor of the first harvest da primeira colheita to the house of the Lord. para a casa do Senhor. So that's why we bring our tithe and offering Então por isso to que the nós church. trazemos os nossos dízimos e ofertas para a igreja. Because God said that's what we're supposed to do. Porque Deus disse que isso que deve ser feito. He promised us that when we obey Him, E Ele prometeu que quando nós venhamos a obedecer Ele, He told this to Israel, Ele disse isso a Israel. I will drive out Ele falou: eu tirarei, eu sacarei all the evil nations todas as nações malignas who are living on your land. que estão vivendo junto com você na terra. How does that apply to E us? como isso aplica na nossa vida, no nosso dia a dia? God says when we give our first, Deus disse que quando nós damos para Ele as primícias, He will drive the devil out of our house. Ele tirará o Satanás de nossas casas. This is a promise, É uma promessa. but we have to trust Him. Nós temos que confiar nele. We have to obey Nós Him. temos que obedecer a Ele. He said, I'll drive away the devil, Eu tirarei Satanás, o diabo, take him out of your house tirarei das suas casas, so that he can't hurt your children para que ele não venha machucar os seus and he filhos, can't steal your money. para que ele não venha roubar as suas finanças. So when we give our first to Então, God, quando nós damos as nossas primícias a Deus, it's like we have a protection. é como se Ele nos estivesse protegendo. Protections in your jobs. Proteção no seu trabalho, Protections in your business. proteção no seu negócio, Protection when you drive your car. proteção quando você está dirigindo o seu carro, When you drive your motorcycle. quando você está dirigindo a sua motocicleta, When you walk. quando você está andando. We have a protection. Nós temos uma proteção. When we give our tithe, Quando nós damos o nosso dízimo, it shows our heart. mostra o nosso coração. Many people say, oh, I love you, God. Muitas pessoas dizem: ah, Senhor, eu te amo. Prove it. Então prova. Your giving shows how much you really love God. A sua generosidade demonstra o quanto você ama a Deus, How thankful you are to o Him. quanto você agradece a Ele, That you have breath in your bones. que você tem, I'm sorry, Breath in your body. porque aí você tem o respirar, o seu ar no seu corpo, That you have clothes on your back. que você agradece por ter roupa que você veste. When your giving proves your faith level. Sua generosidade prova seu nível de fé. Why do I say that? Por que eu falo isso? Because when you give, Porque quando você dá, you're saying, I trust you, você fala: eu confio em ti, Deus, that you will take care of me. que você vai me ajudar, que você Not- vai cuidar de mim. Not only me, Não somente a mim, but my entire household. mas toda a minha casa. So I trust you, Então Lord. eu confio em ti. So tonight, if you've never tithed, you've never given God your first, E se essa noite você nunca dizimou, nunca deu a Deus a sua I'm here primícia, to challenge eu you. estou aqui para te desafiar. Hi, Hello, Pastor Lisa's here. Pastora Lisa está aqui Challenge you para te desafiar.
Do you trust God? Você confia em Deus? Do you believe God? Você crê em Deus? Do you want to see a financial Você miracle? quer ver um milagre financeiro? Then you've got to give him your first. Então você tem que dar a sua primícia. And he said, I will prove to you E ele fala: eu provarei a você that the blessings will come down. que as bênçãos descerão do céu para você. Amen? Amém? Do you receive? Você recebe? Okay, we're going to give. Então nós vamos But I trazer need- as nossas primícias. But I want you to stand before the ushers come. Mas antes de os líderes virem até aqui à frente, eu quero que você fique de pé comigo, todos. I have a declaration, Eu tenho uma declaração, a decree um decreto that I want you to read. It's in Portuguese. que eu quero que você leia. Está em português. Oh, do you have it? Yes, yes. So we're going to read this all, you're going to read it with Johnny It- all together. Então vocês vão ler comigo todos juntos, em uma só voz. See, we are in a new Hebrew month. Nós estamos em um novo mês hebraico, The month is called Adar. o mês de Adar. This is when Queen Esther Esse é quando a rainha Esther rescued all the Jewish people. resgatou todos os judeus. So every Hebrew month, Então todos os meses hebraicos I write a new declaration. eu escrevo uma nova declaração. And so what you're going to say, Então o que você vai dizer, I want you to say it by faith, eu quero que você diga por fé and I want you to receive it. e eu quero que você receba, Okay? ok? Follow. Então sigam, eu vou ler e vocês leiam comigo. Ao semearmos os nossos dízimos e ofertas, declaramos que Jesus é o Senhor de nossas vidas, que Ele administra nossas finanças melhor que nós mesmos, que nossa confiança está nele e somente nele, que ao permanecermos obedientes à sua palavra, veremos aos céus abertos e chuva sobre as sementes que plantamos. Ele abençoará o trabalho de nossas mãos, veremos portas abertas de favor, aumento de derramamento de bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amen. Father, I thank you for every person. Pai, eu agradeço por cada pessoa aqui. I thank you, you prove that your word is true. Eu agradeço porque você prova que a sua palavra é verdade. As they give their tithe, Quando eles trouxerem os dízimos, as they give their offerings. quando eles trouxerem suas ofertas, I thank you that the doors open eu declaro e agradeço que as portas vão se abrir. for financial miracles in their Milagres lives. financeiros na vida deles. Reversals take place. Que haja um reverter de situação. What the enemy meant for evil, Que o inimigo pensou que era para o mal, God, you will turn it around. Deus, você levará para a bênção. And you will make it good for their E life. você fará algo maravilhoso na vida deles. In the name of E no Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém, So amém. you can- Senhor, eu venho entregar a ti. Jesus, essa é a minha oração. Prostrado aos teus pés, eu clamo a ti. As palavras que saem do meu coração, que a minha ansiedade seja pra te encontrar, que minha preocupação seja o dia de te ver, que minha felicidade seja por te adorar, que o meu maior medo seja o de te perder, que minha realização seja eu conhecer você, que minha frustração
frustração seja a distância do teu olhar. Meu maior anseio seja o de sentir você. Que o meu maior sonho seja a tua face ver. Jesus, ouve a minha oração, o clamor de um filho, o seu nunca volta vazio. Jesus, não retires de mim a tua presença. É tudo que eu preciso pra viver. Senhor, eu venho entregar a ti. Jesus, essa é a minha oração. Prostrado aos teus pés, eu clamo a ti. As palavras que saem do meu coração, que a minha ansiedade seja pra te encontrar, que minha preocupação seja o dia de te ver, que minha felicidade seja por te adorar, que o meu maior medo seja o de te perder, que minha realização seja eu conhecer você, que minha frustração seja a distância do teu olhar, meu maior anseio seja o de sentir você, e o meu maior sonho seja a tua face ver. Jesus, ouve a minha oração, o clamor de um filho, seu nunca volta vazio. Jesus, não retires de mim a tua presença. É tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso pra viver. É tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso pra viver. Jesus, ouve a minha oração, o clamor de um filho, o seu nunca volta, jamais volta vazio. Jesus, não retires de mim a tua presença. É tudo que eu preciso. Tua presença é tudo que eu preciso. Tua presença é tudo que eu preciso. Eu não posso viver longe da tua presença.
Aleluia. Você está feliz? Vira para alguém do seu lado e fala que bom que você veio nessa noite, hein? Conta para ela se você está feliz, irmão. Deus é bom, amém? Nós estamos recebendo aqui Pastor Ken, Pastor Elisa, Pastor Dinho, Joana. Então eu queria que você recebesse com muita alegria o Pastor Ken, ele vai estar ministrando essa noite, o Pastor Johnny vai estar traduzindo. Boa noite. Boa noite. Giving you all my love. Estou enviando todo o meu amor para vocês. We miss you so much. Nós sentimos tanta falta de vocês. And we're so happy to be with you for this special weekend. E nós estamos tão felizes de estar aqui para essa final de semana especial. I want you to prepare your heart to receive everything God has for you. Eu quero que você prepare seu coração para tudo aquilo que Deus tem para você. You're entering into the 12th year of Saved. And actually, we're beginning the 12th year. E The 12th anniversary. você está entrando no 12º ano de aniversário da Save. So at the same time you're starting your 12th year, E no mesmo tempo você está começando o seu 12º ano. in a few more weeks, on the 18th of this month, Em algumas semanas, no 18 desse mês, is another new Hebrew month. vai acontecer um novo mês no calendário hebraico. And this new month is called Nisan. E esse novo mês é chamado de Nissan. So right now we are in the 12th Hebrew month. Nesse exato momento, nós estamos no 12º mês do hebraico. And on the 12th Hebrew month, you're starting your 12th year. E no 12º mês do calendário hebraico, você está começando o seu 12º ano. Hallelujah. Amém? But in a few weeks, we start the first Hebrew month. E daqui a algumas semanas nós começamos o primeiro mês hebraico do ano. This month is a picture of being born again. Esse mês é figurativo de novo nascimento. It's a spiritual rebirth. É um novo nascimento espiritual. And there's another holiday coming up very soon. E está se aproximando um novo calendário, um novo feriado judaico. At the end of March, March 31st, Em 31 de março is Passover. é a Páscoa judaica. In Hebrew, it's called Pesach. Se chama Passach, a passagem. So this is the day, Pesach, Passover, Esse é o dia da passagem that Jesus went to the cross. que Jesus foi para a cruz. É o mesmo dia. Jesus hung on the tree at Passover. Jesus, ele foi pendurado na cruz no dia da passagem, da Páscoa. He is our Passover lamb. Ele é o Cordeiro Pascual. Passover is about the lamb. E a Páscoa quer dizer, é sobre o Cordeiro. It's about having the blood of the lamb on your life, É ter o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, on your family, na sua família, on your home. na sua casa. Because when you have the blood, Porque quando você tem o sangue, you get freedom. você é livre. Freedom from Egypt. Você é livre do Egito. Freedom from sin. Você é liberto do pecado. So you are living in a very prophetic time right now. E nesse momento você está vivendo um tempo muito profético. So the number 12 is very significant in Hebrew. Então o número 12 é muito significativo no hebraico. So the number 12 has to do with government. E o número 12 quer dizer governo. God's government O governo de Deus has to do with the number 12. quer dizer o número 12. How many tribes are there of Israel? Quantas tribos haviam no Israel? 12. 12. You remember the New Jerusalem? Você se lembra da Nova Jerusalém? It's all about the number 12. É sobre o número 12. What is this about? Então o que isso quer dizer? It's about God's government coming down to the earth. Quer dizer que o governo de Deus está descendo à terra.
God's government is his kingdom. O governo de Deus é o reino dele. God's government is what's called his sovereignty. E o governo de Deus é a soberania dele. When you speak of sovereignty, E quando você fala sobre soberania, this means the domain of the king. esse é o domínio do rei. The way the king governs the nation he rules over. A maneira que o rei governa a nação que ele tem controle. When Jesus was on the earth, Quando Jesus estava na terra, you know what most of his teaching was about? você sabe o que Moisés estava ensinando? God's government, Sobre o governo de Deus, the kingdom of o God. reino de Deus. All the time he started preaching. E todas as vezes que ele começou a He would pregar, say, the kingdom of God is like this. ele fala que o reino de Deus é assim. Jesus falava isso. He was talking about God's government. E ele falava sobre o governo de Deus sobre a terra. But do you know that the enemy challenges God's government? Mas você entende que constantemente o inimigo, ele desafia o governo de Deus? Have you noticed that when you try to live the kingdom life, Já percebeu que quando você tenta viver uma vida de reino, you feel a resistance? você tem uma resistência? The enemy doesn't bother you before you're saved. O inimigo ele não te perturba quando você aceita Jesus. But once you're saved, you start to live the government of the kingdom. Mas quando você aceita e começa a viver o reino do rei na sua vida, And the enemy starts to resist you. é quando o inimigo ele tenta te resistir. But the Bible says we have to submit to God. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos submeter a Deus. We have to resist the devil. Nós temos que resistir ao diabo. Amen. Amen. Amém? Hallelujah. You know, sometimes even churches, Muitas vezes até igrejas, they resist God's government. eles resistem ao governo de Deus. But I don't believe Save is like that. Mas eu não acredito que a Save seja assim. I believe Save is an example of of people who will submit to God's kingdom. E eu creio que a Save é um exemplo de igreja que se submete ao reino de Deus. Hallelujah. Aleluia. So, one of the rules of God's government Uma das regras do governo de Deus is God makes the rules. é que Deus faz as regras. What the Father says Aquilo is que the o Pai right way. diz é aquilo que é o correto. It's not for you to think, Não é, você não deve pensar, I don't like this. eu não gostei disso. Maybe it doesn't make sense to Muitas me. coisas não vai fazer sentido. It's not about opinion. Não é sobre a sua opinião. It's about the government of the king. É sobre o governo do rei. God's ways are higher than our ways. Os caminhos do Senhor estão acima dos nossos. His thoughts are higher than our thoughts. Os pensamentos dele estão acima dos nossos. So God sets up his government in a certain way. Então Deus ele coloca o governo dele da maneira dele. His government has special days. E o governo dele tem dias especiais. He has special times he wants to meet with his people. Ele tem dias especiais que ele quer encontrar-se com o povo. The first time this is used in the Bible, it's called Sabbath or Shabbat. A primeira vez que isso é usado na Bíblia é usado como Shabá, como sábado. I want Johnny to read you a scripture in Exodus 31. E eu vou ler Êxodos 31 para vocês. 31, do 12 ao 18. Êxodos 31, do 12 ao 18. Diz assim: O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: guardem o sábado, o meu dia de descanso, pois é um sinal de união entre mim e vocês para sempre, a fim de mostrar que eu, o Senhor, os separei para serem meu próprio povo. Portanto, guardem o dia de descanso, porque ele é sagrado para vocês. Quem não guardar, mas trabalhar nesse dia, deverá ser morto. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia, o dia solene de descanso, separado para mim. Quem fizer qualquer serviço nesse dia será morto. O povo de Israel deverá guardar esse dia como um sinal de aliança, um sinal de união para sempre entre mim e o povo de Israel, porque eu, o Senhor, fiz o céu e a terra em 6 dias, e no 7º dia parei de trabalhar e descansei. Quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele 2 placas de pedra, onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Thank you, Johnny. I want you to see something very... Oh, did you read it all? Yes, you did. Yeah. I want you to see something very amazing about this teaching.
Eu quero que você entenda algo muito maravilhoso sobre The esse the estudo. first thing I want you to see is the Bible says that God said to Moses, A primeira coisa que eu quero que você perceba é que Deus disse a Moisés: "You tell the people you must guard my Sabbath days." Ele falou, você deverá falar ao povo que eles deverão guardar o meu sábado. Notice that God is the one in charge. Nota uma coisa, que Deus é aquele que está encarregado de tudo. Moses is just a vessel. Moisés era só um vaso. He's just a vehicle to receive the word of God. Ele era só um veículo para receber a palavra de Deus e levar. I need to ask you a question. Eu preciso te perguntar algo. Are you a vessel to receive the word of God? Você é um vaso, um veículo de receber a palavra de Deus? Can God give you the instructions from his government? Pode Deus te dar a instrução sobre o governo dele? Can you? Pode? Will you receive it? Você receberá? God told Moses, tell the people. Deus disse a Moisés, fala ao povo. He said you have to, in the Hebrew, you have to guard the Sabbath. E em hebraico ele falou, você tem que guardar o sábado. In this scripture he says 2 times you have to guard the Sabbath. E nessas escrituras que acabamos de ler, ele fala 2 vezes que devem guardar o sábado. You have to protect it. E quer dizer guardar, quer dizer proteger. You have to make sure nobody takes this day from you. Você tem que ter a certeza que ninguém vai roubar esse dia de você. 2 times God says, this is the sign E 2 vezes Deus falou para ele, esse é o sinal, that you are my people. que vocês são o meu povo. 2 times 2 vezes. you have to protect. Você tem que guardar, proteger. 2 times. 2 vezes. The Sabbath is a mark, it's a sign. O sábado é uma marca, é um sinal. Do you think God meant what he said? Você acha que Deus realmente disse o que disse? God was telling Moses, Deus estava falando a Moisés. my people are going to live by my government. Deus estava falando a Moisés que o povo dele vai viver de acordo com o governo dele. And when Jesus was on the earth, E quando Jesus estava na terra, he represented God's government. ele representou o governo de Deus na terra. And he taught us to pray. E ele nos ensinou a orar. And he said, pray that God's kingdom E ele falou, ore para que o reino de Deus comes to the earth. venha à terra. And this is what we need to keep praying E today. isso é o que nós precisamos continuar orando hoje. Save, we need to bring this government to the earth. Save, nós precisamos trazer o governo dele para a terra. We need to bring it to Brazil. Nós precisamos trazer para o Brasil. It needs to go to every province, every city, every Precisa ir em state. todas as províncias, todas as cidades, It has to go to all of South America. toda a América do Sul, todos os estados. I believe it's going to happen. E eu creio que vai acontecer. You are a part of a revolution. Vocês fazem parte de uma revolução. This is the 12th year. Esse é o 12º ano. This is the year to bring the government of the kingdom Esse é o down. ano de trazer o governo de Deus à terra. Hallelujah. When you start honoring what God says to honor, E quando você começar a honrar aquilo que Deus falou para você honrar, it marks you. vai marcar você. You're not like everybody else. Você não é como o resto das pessoas. Hallelujah. Aleluia. Help me, Holy Spirit. Me Help me, ajuda, Holy Espírito Spirit. Santo. Me ajuda. Help me, Holy Spirit. Me ajuda, Espírito Santo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Because sometimes it's hard for me to say what I'm going to tell you. Muitas vezes é difícil para mim dizer algo que eu preciso dizer a vocês. Because for almost 1,700 years, for 1,700 years, Porque durante 1700 anos, many people, Christian people, muitos cristãos have been deceived. foram enganados. They've been taught the wrong thing. Eles foram ensinados de maneira errada. Do you know what happened 1,700 years ago? Você sabe o que aconteceu 1700 anos atrás? The Catholic Church A Igreja Católica changed the Sabbath day mudou o sábado from Saturday, de sábado and they changed it to Sunday. e eles mudaram para domingo. And you can look it up on the internet. Você pode procurar, pode pesquisar na internet.
And they believe because they say we are the real church. Porque eles disseram que eles eram a igreja real, a verdadeira, a igreja de And we Cristo. have the authority. E que eles tinham autoridade, Even though the Bible says the Sabbath day is the seventh day, mesmo que a Bíblia dizia que o sábado era o 7º dia, even though the Bible says the Sabbath day is Saturday, mesmo que a Bíblia dissesse que o 7º dia era sábado, and it says it's forever, e disse que era para sempre, perpétuo, we have more power than the word. e parece que nós humanos temos mais poder do que a palavra, Because we are the true church. porque nós somos a igreja verdadeira, But that's a lie. mas é uma mentira. That's deception. Esse é um espírito que vai te enganar, Because God said in Exodus, porque Deus disse em Êxodos, the sign that sets my people apart, o sinal que vai separar o meu povo, that makes them holy, que vai torná-los santo, is keeping my Sabbath é day. manter o meu sábado. So can you see why it's hard for me to share this with you? Vocês entendem porque é tão difícil eu ter que compartilhar isso com vocês? Maybe some of you have been in the Catholic Church. Talvez alguém aqui veio da igreja católica, But if you haven't been to the Catholic Church, mas se você não veio da igreja católica, the Catholic Church has been everywhere. a igreja católica está em todo lugar. You go anywhere in the world, you see Catholic churches. Você vai em qualquer lugar do mundo, você vê igrejas católicas. Their missionaries went all over Brazil. Os- In the Amazon, we saw many Catholic Os churches. missionários foram em todas as partes do mundo, até no Amazonas a gente viu igrejas And they católicas. taught the people the wrong way. E ensinaram as pessoas da maneira errada. But I believe in the day we're living in now, Mas eu acredito que os dias que nós estamos vivendo hoje, God's true government is being restored to the church. que o governo real de Deus está sendo restabelecido na igreja. Hallelujah. Aleluia. Did you notice something on that scripture we read? Você notou algo que nós lemos It nas says, escrituras? God rested on the seventh day. E diz que Deus ele descansou no 7º dia. So I got to ask you a question. Então eu tenho que te perguntar algo. Do you think God was tired? Você acha que Deus estava cansado? He was working so hard for 6 days. Você acha que ele trabalhou duramente durante 6 dias? He created the heaven, the earth, Criou all os céus e a everything in terra, it. tudo que tem nela. He was so tired. E ele estava tão cansado. That's not why he had to rest. Não é por isso que ele descansou. The Bible says, now it won't say it in the Portuguese. E não diz em português, não diz Because na Bíblia I português. translated the Portuguese version and it only says God rested. E eu traduzi as versões em português e somente diz que Deus descansou. But in the Hebrew Mas na versão hebraica and many other translations, e outras traduções, it says when God rested on the seventh day, diz que quando Deus descansou no 7º dia, he was refreshed. ele foi restaurado. Do you know what that word refreshed means Você in the Hebrew? sabe o que quer dizer restaurado? It means he took a breath. Quer dizer que ele respirou. It means to be breathed upon. É como se soprasse sobre ele. So let me make it very clear. Deixa eu fazer aqui bem claro, falar para você bem claro. When you honor the Sabbath day, Quando você honra o sábado, it's not because your physical body is tired. não é porque o seu corpo físico está cansado, It's because God wants to give you a fresh breath of his presence. mas é porque Deus quer te dar um hálito fresco da presença He dele. wants to breathe on you. Ele quer respirar, ele quer soprar sobre He wants você. to refresh you spiritually. Ele quer refrescar o seu espírito. And the refreshing comes from his presence. E esse refresco vem da presença dele. You know what? You know why God was refreshed on the seventh day? Você sabe por que Deus ele foi restaurado no 7º dia? Because if you go back to the book of Genesis, Porque se você voltar ao livro de when Gênesis, God created man, quando ele criou o homem, he created man on the sixth day. ele criou o homem no 6º dia. So Adam and Eve were created what day? The sixth Então day. Adão e Eva foi criado em qual dia? No 6º dia. But the seventh day, Mas no 7º dia, God and man came together in relationship. Deus e o homem se tornaram íntimos em relacionamento And de amizade. what refreshed God in the garden
E o que refrescou Deus, o que restaurou Deus no jardim, was fellowship with Adam and Eve. foi a comunhão com Adão e Eva. Every time we keep the Sabbath, E todas as vezes que nós temos o sábado, we get a refreshing breath of the Holy Spirit, nós somos restaurados pelo Espírito Santo, but we also get a fresh connection with our brothers and mas nós sisters. também temos uma conexão maior com nossos irmãos e irmãs. Because we don't keep Sabbath alone. Porque nós não passamos o sábado We keep sozinhos. Sabbath together and we gather. Nós passamos o sábado com outros irmãos. Every time we gather on E Sabbath, todas as vezes que nos reunimos no sábado, it's not like any other day. não é como qualquer outro dia. Because this is the refreshing day. Porque é o dia de restauração. You get spiritual refreshing. Você tem uma restauração And espiritual. once your spirit gets refreshed, E quando o seu espírito é restaurado, then God can work on your emotions. e Deus começa a trabalhar nas suas emoções. He can work on your body, Ele começa a trabalhar no seu corpo, on your finances, nas suas finanças, and everything else. e em todas as outras áreas. It's a sign, É um sinal, but you have to guard it. mas você tem que You have to guardar. protect it. Você tem que proteger. This is one way we start to bring God's government to the earth. Isso é uma das maneiras que nós começamos a trazer o governo de Deus à terra. Now I have some more things for E you eu tenho tonight. mais coisas para você essa noite. Look in Exodus 23:12. Êxodos 23, 12. Êxodos 23, 12. Diz assim: trabalhe 6 dias por semana, mas no 7º dia não faça nenhum trabalho, para que os seus escravos e os seus animais, os seus estrangeiros que trabalham para vocês, possam descansar. So I wrote that for you because this is renovada. This is the word for refresh. Descansar na língua hebraica, a palavra que está na Bíblia hebraica não é descansar, é renovar, é renovada. So I know it doesn't say it in the Portuguese version. Eu sei que na versão em português não diz, But there's a refreshing that comes mas é um renovo que chega every time you keep Sabbath. todas as vezes que você guarda o sábado. It's almost like you get a personal revival every Saturday. É como se você tivesse um reavivamento ao sábado. It's supernatural. É algo sobrenatural. It's a day that God wants to be in union with you. É o dia que Deus quer estar em unidade com você. It's a separate day that you're not busy with work. É um dia separado que você não está preocupado com o trabalho, You're not busy with shopping. você não está preocupado com compras. All the other days of the week, you can do that. Todos os outros dias da semana você pode fazer isso. But Sabbath is the day to bring God's government to the earth. Mas sábado é o dia de você trazer o governo de Deus na terra. I hope you'll pray with me that God will bring this government to Brazil. E eu quero que você ore comigo para que Deus traga esse governo no Brasil. We have a promise in Isaiah 66 Nós temos uma promessa em Isaías 66, that one day que um dia all the earth, all flesh, toda a terra, toda a carne, every family, famílias, every city, cidades and every nation, e todas as nações, they're going to be celebrating the new moon, eles celebrariam the new Hebrew months, o novo mês judaico. and they're going to keep all God's Sabbath days. E eles guardariam todos os sábados de Deus. But we don't have to wait till the millennium. Mas nós não temos que esperar até o milênio chegar. We are rehearsing it right now. Nós estamos ensaiando agora, nesse momento. You're part of the process Você that God é is using. parte do processo que Deus está usando. Just read Isaiah 66, 22 through 24. Isaías 66, do 22 ao 24. Isaías 66, 22 ao 24. Diz assim: o Senhor Deus diz: assim como o novo céu e nova terra, que eu vou criar, durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão o nome de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. So when someone asks you, Então, quando alguém te perguntar,
You're Christian, right? Você é cristão, certo? Yes. Sim. You believe in Jesus, right? Você crê em Yes. Jesus? Sim, você vai responder. And then they say, why do you keep Sabbath? E eles vão te perguntar, por que que você mantém o sábado? I want you to go to Isaiah 66 Eu quero que você vá até Isaías 66. and open your Bible. Abra a sua open your Bíblia. phone Abra o seu telefone, a sua Bíblia. and have that person read that scripture. E faça com que a pessoa leia esse verso bíblico. Ask them, Peça a eles. are you flesh? Fala, você é carne? Você é feito de carne? Yes. Ele vai falar para você, sim. All flesh will keep the Sabbath. Então, você vai falar para ele, toda a carne deve manter o sábado. See, the lie Então, a mentira is that Sabbath is Jewish. é que o sábado é judaico somente. Sabbath was made for all men. O sábado foi feito para todos os homens. Hallelujah. Todo ser humano. And you're grafted into Israel anyway. E da mesma forma, você foi enxertado na raiz de Israel. So if God gave it to Israel, Então Deus sim deu para Israel. you're part of the covenant. Vocês são parte da nova aliança. Sabbath is for you. Então o sábado também é para você. Refreshing is for you. Então o reavivamento também é para você. Being separated Quer unto God dizer, is for you. separado para o Senhor também é para você. But now remember, this is going to be challenged. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa. Você vai ser desafiado. I have many Christians talk to me all the time. Eu tenho muitos cristãos que chegam para mim. They talk to people in my church. Eles falam para pessoas da minha igreja. They ask the stupidest question. Eles falam fazem as perguntas mais absurdas. Because we do God's government, Porque nós praticamos o governo de Deus. we do what God says. Nós fazemos o que Deus pediu. We do Passover, Nós fazemos a passagem, we do Pentecost, fazemos o Pentecoste, o Tabernacle. tabernáculo. Everything Jesus did, Tudo que Jesus fez, we do it. nós fazemos. Everything Paul did, we do it. Tudo que Paulo fazia, nós fizemos. They ask me, E eles me perguntam, do you believe in Jesus? você crê em Jesus? I want to say, do you? E eu quero perguntar a eles, você acredita? We're doing what Jesus said. Então nós estamos fazendo o que Jesus falou. You're not doing what Jesus said. Você não está fazendo o que Jesus fez. You don't want to do Passover. Não quer fazer a passagem, You don't want to do Pentecost. não quer fazer o Pentecoste, You don't want to do Tabernacle. não quer fazer o tabernáculo, You want to do what the Catholic Church says. quer fazer o que a Igreja Católica falou para fazer. Who am I supposed to believe? Então em quem que eu vou acreditar? The Bible A Bíblia or you? ou você? Amen. So now I want to tell you a story. Eu quero te contar uma história agora. Pastor Lisa told you some scriptures to read, right? A pastora Lisa te falou umas escrituras para ler. Êxodo For your do homework. 30 a 35, eu acho. She told you about Exodus. Ela te falou sobre Êxodos. But you have to also read 1 Kings 18. Mas você também tem que ler 1 Reis 18. This is your second homework. É o seu segundo trabalho de casa. This is a story about Elijah and the prophets of Baal. É a história de Elias e os profetas de Baal. Does anybody know who was the king? Alguém aqui sabe quem era o rei na época? He's the king of Israel. Quem era o rei de Israel? His name was King Ahab. Era King Acabe. He was married to Jezebel. Era casado com Jezabel. Jezebel was full of witchcraft. E Jezabel era cheia de feitiçaria. She worshiped false gods. Ela adorava deuses falsos. Of Baal, Baal, means master or lord. que significa senhor, mestre. It's not the true master, not the true lord. Não é o verdadeiro mestre, não é o verdadeiro senhor. It's the counterfeit master. Era o enganador, o senhor enganador. Because Satan always has a counterfeit for the true and the real. Porque Satanás sempre tem uma cópia do que é real. And she convinced her husband Ahab Então ela convenceu o marido dela, Acabe, to have all Israel not worship the true God, Adonai, ter todos os israelitas na época
não adorassem o rei verdadeiro, que era Adonai. And she said, we have special prophets from my country. E ela falou, nós temos profetas especiais do meu país, Prophets of Baal profetas de Baal and Asherah. e Asterote. Asherah is a pole or a tree. Asterote era um poste, It's the goddess of fertility. era a deusa da fertilidade. Acera It's very evil. é uma coisa muito maligna. But Ahab, Mas Acabe, because he was under the wrong influence, que ele estava debaixo da influência errada, he gave his government, e ele deu o governo of o Israel, governo de Israel over to the false. para os falsos deuses. So the people were living the wrong way. Então as pessoas estavam vivendo da maneira errada. It's a lot like the church today. É como muitas vezes muitas igrejas você vê hoje em dia. Because people haven't taught the church the right way. Você vê que às vezes as pessoas não ensinam coisas certas na igreja. Under the wrong influence. Eles estão debaixo de engano. But God had a prophet. Mas Deus daquela época tinha um profeta. Turn to somebody and say, God has a prophet. Fala para alguém que está do teu lado, Deus tem um profeta. God always has a prophet. Deus sempre tem um profeta. If you don't know what prophets really do, E se você não sabe o que o profeta faz, you need to read Jeremiah chapter 1. e você tem que ler Jeremias capítulo 1, Because prophets root things up. porque profeta, ele arranca as coisas. Prophets pull things down. Ele puxa. Prophets crush things under their feet. Profetas, eles esmagam coisas debaixo do pé. You don't want to mess with a prophet. Você não quer mexer com um profeta. And this prophet named Elijah was on the scene. E existia um profeta chamado Elias. He called for a famine for 3 years. Ele declarou uma fome durante 3 anos. Why did he call for the famine? E por que ele declarou essa fome? Because the people were worshiping the false gods. Porque as pessoas estavam adorando esse Deus falso. He was hoping if the people did not have prosperity, Então ele entendeu que se as pessoas não tivessem prosperidade, they'd come back to the Lord. eles voltariam ao Senhor. But it didn't work. Mas não funcionou. They still worship the Eles false gods. continuaram adorando o falso Deus. And Elijah, there's a scripture I want Johnny to read. E tem uma escritura aqui que eu quero que o Johnny leia. It's 1 Kings 18, 16 through 21. 1 Reis 18, do 16 ao 21. 1 Reis 18, do 16 ao 21. Diz assim: Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para encontrar com Elias. Quando viu o profeta Acabe, disse: Então é você que está aí, você, o maior criador de problemas de Israel. Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora que todo o povo de Israel, que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo, mande também os 450 profetas do Deus Baal e dos 400 profetas da deusa Será, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. This is a big problem. Isso é um grande problema. I don't know, did you Oh. read it? Okay. Não, tem mais, eu acho. Verso 21. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal, já li essa, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Elias... Yeah, it's okay. You No, read it before. no, That's desculpa, okay. já li. It's okay. Aqui. It's okay. Now we're going to do an illustration. Mas agora vamos fazer uma ilustração. Johnny's going to come here. Eu vou para aqui para frente. Now, Johnny is going to represent Eu vou representar Baal, Baal, Asherah, Aserá, false gods. Deus falso. I'm sorry. Alguém tem que levar, né? It's just an illustration. É só uma ilustração, gente. Juliana,
Where are Juliana, onde ela estiver, you? He's a good husband. é um bom marido, é só uma He's a good ilustração. father. É um bom pai. But I just want to show a picture. Eu quero te mostrar uma ilustração. I'm going to ask Pastor Jimmy. He's our guest from Colombia. Pastor Come Jimmy, stand right here. nosso convidado desde a Colômbia. Okay, I'm going to try. You stand here. Você fica aí, You pastor. stand here. So, Pastor Jimmy, Pastor Jimmy, he represents ele representa Adonai, Adonai, the true God, o Deus verdadeiro, worshiping in obedience, adorando em obediência, following God's kingdom. seguindo o reino Amen. de Deus. Amém? He represents doing Passover, Ele representa a Páscoa, Pentecost, Pentecoste, tabernacle, tabernáculo, keeping the Sabbath. manter o sábado. Now, I'm going to represent the people. E eu vou representar o povo. Elijah said to all the people, Elias disse a todo o povo. he says, how long are you going to waver? Ele falou: quanto tempo você vai continuar? How long are you going to be undecided? E quanto tempo você vai continuar indeciso? He said, if God is the true God, Ele falou que se Deus é o Deus verdadeiro, follow him, siga Ele, stay with him, fique com Ele, walk with him. caminhe com Ele. They said, but Mas if Baal's the true God, se Baal é o if Deus verdadeiro, Asherah's the true se a God, Será é a deusa verdadeira, follow him. fica com ela. Now, what does the Bible say? O que a Bíblia diz? The people did not speak. O povo não falou nada, No words, nenhuma palavra, no comment. não tinha comentário. Why? Por quê? Because they weren't sure. Porque eles tinham certeza. They were confused. Eles estavam confusos. Because the government of Ahab Porque o governo de Acabe had told the people, disse ao povo: worship Baal. Adore- Sorry. No. Worship Baal. adore Baal. Até ele está Worship confuso. Asherah. Even you confused now. No, okay. But I Adore Baal. So I want to show you something. Eu quero te mostrar algo. In the Hebrew language, Na língua hebraica, when it says, how long will you be, I don't know what it says in the Portuguese, how long will you be halt between two opinions? It's dúvida, double-minded. Yeah. So in the Hebrew, it's a very different word. It says, how long will you hop? Na língua hebraica, So é uma palavra totalmente diferente, não é dúvida. let me show you what a hop, like a bunny rabbit. É, So one day, na língua hebraica diz que é um pulo. Quantas vezes você vai ficar pulando de lá para cá e daqui para lá? you hop to God. You Pulando. skip a hop. Pulando. Okay. Today, Adonai. Hoje, Adonai. Hallelujah. Then he said, how long will you? Quanto você vão ficar pulando de um lado para o outro? You hop. Por quanto tempo vai ficar pulando de um lado para o outro? Now you're back to Baal. And then Agora você pulou para Baal. you hop. Agora você pulou para Adonai. And I was looking this word up in the Hebrew. E eu estava olhando essa palavra no hebraico. And I found some revelation. E eu encontrei uma revelação. I never saw in my whole life. Eu nunca vi na minha vida inteira. In the Hebrew it says, how long will you Passover? E fala assim, ó, na palavra hebraica fala, It's quanto the você vai same ficar word passando as de um the lado day para o Jesus outro. died on A Passover. mesma palavra que ele, The quando same Jesus word. morreu na cruz, na passagem. So one day you say, Passover, yes. E num dia você diz, passagem, I sim, receive Jesus. eu recebo Jesus, I love Jesus. eu amo Jesus. He is my lamb. Ele é o meu cordeiro da passagem. His blood covers me. O sangue dele me cobre. But the next day, Mas no próximo dia, no more Jesus. sem Jesus. I need Baal to give me Eu prosperity. preciso Baal para me dar prosperidade. I need Asherah. Eu preciso Aserá. Do you see how interesting this is? Você vê qual a indecisão?
In the book of Exodus, No livro de Êxodos, God passed over Deus the houses passou pelas casas that had the blood of the lamb. que tinham o sangue do cordeiro no umbral da porta. And the houses that had the blood of the lamb E as casas que tinham o sangue do cordeiro were freed, were saved. estavam salvas, estavam libertas. But the houses that didn't have the blood, Mas as casas que não tinham o sangue he do cordeiro, hopped over to those houses. ele pulou para dentro dessas And casas. there was judgment. E ali teve julgamento. And my question for you E today, a minha pergunta para você essa noite: how long quanto mais tempo will you keep hopping você over vai what ficar God says in His pulando Word? de um lado para o outro? Don't hop over to Baal. Não pule para o lado de Baal. Don't hop over to Asherah. Não pule para o lado de Acera. Do you know what Asherah really represents? Você sabe o que Acera representa realmente? It represents Eve in the Garden of Eden. Representa Eva no jardim do Éden. And she took from the tree Ela pegou do fruto, that was the counterfeit tree. o fruto que era o fruto do engano. And that's what people do today. E é o que as pessoas fazem hoje. They're hopping in the wrong place. Elas estão pulando para o lugar errado. We need to be hopping to the Lord. Nós temos que estar pulando para o lado de And say, Jesus. yes, I receive E what falar: you say. sim, Jesus, eu recebo aquilo que você me I falou. receive your government. Eu recebo o seu governo na minha I vida. receive your kingdom. Eu recebo o seu reino na minha vida. So Elijah, Eliseu, when the people did not, you can go sit down. You can sit, thank you. When the people Elias, did not answer, quando as pessoas não responderam, he said, now there's one way I know you're going to answer. existe uma forma que eu sei que você vai responder. We're going to have a showdown between the prophets of Baal, Nós vamos ter ali um ritual com os profetas de Baal, and there's 450 bad false prophets. 450 deuses falsos, profetas And if you falsos. think about it today, E se você pensar hoje, there's more counterfeit than the real. existem mais profetas falsos do que verdadeiros. There's more false prophets than the real prophets. Existem mais profetas enganadores do que profetas verdadeiros. And he said, the God that answers by fire, E ele falou: o Deus que responder por fogo, this is going to be the true God. esse vai ser o Deus verdadeiro. And the people said, E okay. as pessoas nem responderam, falou: ok. What did Elijah do? E o que Elias fez? The Bible says Elijah healed the altar. E Elias foi lá e reconstruiu o altar que estava quebrado. He didn't build an altar. Ele não construiu o altar. He repaired the Ele altar. reparou o altar que já estava caído. It's not a new altar. Não era um altar novo, But the altar was sick mas o altar estava doente, because the people were divided. porque as pessoas estavam divididas. They didn't know who they were. Eles não sabiam quem eles eram. But he said, I'm going to rebuild this E ele falou: eu altar. vou reconstruir esse altar. And I'm going to get 12 stones. E eu vou colocar 12 pedras aqui. Did you hear me? He got 12 E você me stones. ouviu? Ele colocou 12 pedras. What's the number 12? E o que quer dizer o número 12? God's government. O governo de Deus. He said, I'm getting 12 stones that represent the 12 tribes of Ele Israel. falou: eu vou colocar as 12 pedras aí que representam as 12 tribos de Israel. Because they're going to be in unity. Porque eles vão estar em unidade. They're no longer going to be Eles divided. não vão estar mais separados. And I'm going to repair the E eu vou altar. reparar esse altar. And he made this altar, repaired this altar very special. E ele fez algo muito especial para reparar esse altar. He made a trench, like a ditch around the E ele altar. fez uma trincheira em volta do altar. And the Bible says Uma canaleta. the trench could hold 2 seahs of seed. It's a special amount of seed. E essa canaleta ela era medida por quanto ela podia carregar, ela podia ser colocada sementes ali. You know why it says that it had to have the 2 different seeds? E você sabe por que eles medem por 2 sementes diferentes? Because at the time that Elijah built this altar, Porque no tempo que Elias construiu aquele altar, God's kingdom was Reconstruiu. divided into 2 kingdoms. porque o reino de Deus, o reino de Israel estava dividido em 2 reinos, The Israel e north and Judá, the south. o norte e o sul. And Elijah said, no,
E Elias falou: We're going to não. put all the seed from both kingdoms in this one trench. E nós vamos colocar todas as sementes juntas nessa valeta, nessa And then he canaleta. said, bring me water. E ele falou: traz para mim água. Wait a minute. Before we can have the fire, E ele falou: we have mas to have antes the water. de a gente ter o fogo, The a gente tem que water trazer água. represents the word. Porque a água representa a Amen? palavra. The water represents obedience. A água representa a It obediência. represents the flowing of life. Representa o fluir da vida. It represents cleansing. E representa limpeza. See, water has to clean out the wrong ways. A água, ela tem que limpar os caminhos errados. See, he had to deal with Ahab's false kingdom. Ele tinha que ali limpar o reino falso de Acabe. How many times did Elijah fill the trench with water? Quantas vezes Elias, ele encheu a valeta, a canaleta de One água? time. Uma vez? No. Não. 2 times. 2 vezes? No. Não. 3 times. 3 vezes? How many feasts does Israel have to go to Jerusalem? Quantas festas 3 times. tem que Israel vai a Jerusalém? You go at unleavened bread. E ele faz o dos pães sem fermento? You go at Shavuot or Pentecost. Vai no Pentecoste, no Shavuot? You go at Tabernacles. E vai no tabernáculo. He was healing the altar. E ele estava curando o altar. He was restoring God's government. E ele estava restaurando o governo de Deus. Save, are you ready Save, você está pronta to see God's government come to Brazil? para que você veja o governo de It's Deus vir gonna para o come Brasil? here first. Vai vir aqui primeiro. All the divided people. Todas as pessoas que estão em divisão. God needs us all to come together Deus in precisa que unison. todos nós estejamos em unidade. We need to start loving one Nós another, precisamos amar uns aos outros. praying for one another. Juntar, orando juntos um pelo outro. You can't tell me you're part of Save and don't love people. Você não pode me falar que você faz parte da Save You e have você to não love ama as every pessoas. person. Você tem que amar todas as pessoas You have aqui. to love every nation. Você tem que amar todas as nações. There's no nation we don't love Não tem nação que nós não amamos. because we're all part of God's family. Porque nós somos parte da família de Deus. When Jesus died on the cross on Passover, he died for all the nations. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, na passagem, ele morreu por todas as nações. See, the problem in the church O problema na igreja is that people won't let the Holy Spirit soften their heart. é que eles não deixam o Espírito Santo curar e amaciar o coração deles. Jesus said Jesus disse to the one that betrayed him, para aquele que traiu ele, he got down on his knees and washed his feet. ele se ajoelhou e lavou o pé dele. How can he do that? Como ele pode fazer algo assim? Because he understood the government of the kingdom. Mas porque ele entendeu qual era o governo do rei. Once you understand the government of the Quando kingdom, você entende o governo do rei, you can be like David. você pode se tornar como Davi. And David humbled himself Quando Davi se humilhou before a Philistine king. diante de um rei filisteu. And the king thought David was crazy. E o rei pensou que Davi estava louco ali. David was the anointed king of Deus era Israel. o rei ungido de Israel. But he knew how to humble himself before men and for God. Mas ele sabia como se humilhar diante de Deus e de um homem. And if you want to go higher in God's kingdom, E se você quiser crescer no reino de Deus, you got to first go lower você tem que se in rebaixar humility. em You have to- humildade. You have to put your opinion down. Você tem que, a tua opinião, você tem que botar para See, baixo. Elijah was dealing with all the opinions. E Elias ali, ele estava lidando com todas as opiniões So ali. he said that we got to get the altar going. We got to get the altar back. E ele falou, nós temos que reparar o altar. You have to pray more than you ever prayed. Você tem que orar mais do que você já orou na tua vida. We have to fast more than we've ever Nós temos que fasted. jejuar mais do que já jejuamos em toda a nossa vida. We have to give more than we've ever given. Nós temos que dar mais do que já demos em toda a nossa If we're vida. going to do the government of God at Save, it's going to cost us something. Se nós vamos trazer o reino de Deus para Save, isso vai nos custar algo. But I believe Mas eu creio God is going to do some amazing que things. Deus vai fazer coisas maravilhosas aqui. Strongholds are going to be broken. E potestades vão ser exterminadas. In one day, Em um dia, Elijah, Elias, he said, okay, ele falou, ok,
Father, God, Ele falou: Deus, let the people know que as pessoas saibam everything I did que tudo que eu fiz was because of your word. You told me. foi porque você me disse na You tua know what he was palavra. telling the people? He was telling the people, it's God's government. E ele estava falando ali para as pessoas: And he o said, que importa é o governo de Deus. Prove it. E ele falou: Deus, prove agora. Prove it. Prove. Answer by fire. Responda com fogo. And when he said that, E quando ele falou isso, remember the people did not say a word before. você They lembra would que not answer. as pessoas não falaram uma palavra When he durante todo o prayed, processo. when he did all the things that I told Quando you ele he did, fez todo o ritual, todo o processo, the fire of God came out of heaven. eles não falaram nada, mas quando o fogo It de Deus came down desceu to that repaired altar e naquele altar reparado, with all the water, com toda aquela água and every bit of it was consumed. e todo o altar, até as pedras and when e as the águas people foram consumidas. saw that fire, E quando as pessoas viram aquele fogo, they opened their mouth eles abriram a boca and they said, e eles falaram: the Lord, Senhor, no more Baal, no não more existe mais Asherah. Baal, não existe mais The Acera. Lord, O He is Senhor God, é He is Deus. God, Ele é He is Deus. God, Ele He é is Deus. God, He is God, Ele é He Deus. is God. Here's what's going to happen. E olha o que acontece. When the people on Rio see save, living the government kingdom here, right here, near the city of God, right here. When the people see it, Quando as pessoas verem a Save viver o reino de Deus nesse lugar, as pessoas em volta, aqui cidade de Deus, em todo o nosso entorno, there's not going to be one building big enough for all of you. não vai ter nenhum prédio aqui grande o suficiente para todos vocês. It's not going to be 400, 600, Não vai haver 1,000. 600, 700, 800, 1000. They're going to get the revelation Eles vão ter a revelação, because they're going to see a people porque eles vão ver o povo. who say, I'm going to live God's government. E eles vão falar: eu vou viver o reino I'm de going to Deus. do Shabbat. Eu vou fazer o I Shabat. don't even understand. You Eu might say, I vai falar: don't eu nem even sei o que é. understand Shabbat. Eu não entendo sobre o Shabat. It's okay. Não tem problema. I don't understand Passover. Eu não, nem entendo de passagem. okay. Não tem problema. You're going to learn. Você vai aprender. You just say yes. Você só tem que dizer And the sim. Holy Spirit will teach you. E o Espírito Santo vai te Because you'll ensinar. have pastors and leaders Porque você tem pastores e líderes who will begin to teach you about these things. que vai te ensinar sobre essas coisas. Everywhere we go, Todos os lugares que formos. Pastor Lisa tells God Todos os lugares que vamos. Pastora Lisa diz, before she goes there, antes de ela ir lá. she says, God, prove it. E ela fala: Deus, prove. Prove that what we are doing is the right way. Prove do que nós estamos fazendo é a coisa certa. She said, I can't do anything. Ela fala que ela não pode fazer nada. And we went to Colombia last month Nós fomos para Colômbia mês passado. because Pastor Jimmy has a church in Colombia, Medellin, Colombia. Porque pastor Jimmy tem uma igreja em Colômbia, né, Medellín. And he'll tell you about it because he's going to speak tomorrow night. You have Ele to vai come. falar amanhã à noite, ele vai te contar um pouco mais sobre isso. But everywhere we went in Colombia, Mas todos os lugares que nós fomos na Colômbia, God proved it over and Deus over provou and over again. uma vez, outra vez e outra vez, e todas as vezes Deus Miracle provou after miracle. milagres em cima de milagres, Salvations everywhere. salvação em todos os lugares, Everywhere. todos os lugares. People being delivered. Pessoas foram libertas. And all we did E tudo que nós fizemos was tell them about the government of the foi kingdom. falar para eles sobre o governo de Deus And na they terra. all said, this is what we want. E eles falaram: é isso que nós queremos. We don't want the Catholic Church. Nós não queremos a igreja católica. We want the power of God. Nós queremos o poder de Deus. You're a part of a miracle. Você é parte do milagre. All you have to do tonight is say yes. Tudo que você tem que fazer hoje é dizer Say sim. yes to God's government. Dizer sim para o governo Say de Deus yes na to sua His vida. kingdom. Dizer sim para o reino dele, para o reinado dele. Close your eyes for one moment. Feche os seus olhos por um minuto. Take this time. Take this time. E que esse tempo agora, You're about to enter a new
season. seja um tempo de você entrar em uma nova estação. The number 12, O número 12, God's government. o governo de Deus. Jesus said, Jesus disse let your kingdom come. que o teu reino venha. Let's pray. Lord, let your kingdom come Vamos orar, Senhor, que o teu reino venha in my life, na minha vida, in my family, na minha família, in my career, na minha carreira, in my heart. no meu coração. Now, Agora, let your government, que o seu governo, your authority, a sua autoridade take control, tenha controle. and I submit my opinion, E eu submeto a minha opinião. and I'm gonna stop hopping E eu vou parar de ficar pulando from God to God, de Deus em Deus. and I'm gonna stay with the true God. E eu vou permanecer com Deus Now verdadeiro. say, Jesus, E fala, Jesus, thank you. obrigado On Passover, pela passagem, you died for me. por ter morrido por mim. Jesus, thank you. Jesus, obrigado You went to the grave que você foi para a cruz on unleavened bread. nos pães sem fermento. Jesus, thank you. Senhor, muito obrigado. On the third day, No terceiro dia, you're the first fruit of resurrection. você é o fruto da ressurreição. When you died, Quando você morreu, the old me died. o antigo eu morreu junto. When you were buried, Quando você foi enterrado, the old me was buried. o antigo eu também foi enterrado junto. But Jesus, when the Holy Spirit raised you from the dead, Quando o Espírito Santo levantou Jesus da morte, today ressuscitou. I'm born again. hoje eu ressuscito e sou I have nascido a de novo. resurrection. Eu estou I ressuscitado. have a new beginning. Eu tenho um novo começo. Holy Spirit, come. Espírito Santo vem, Fill every part. enche todo o coração, Heal cura, the altar at Save. cura o altar da Save, Heal relationships at Save. cura os relacionamentos na Save, Heal marriages at Save. cura os casamentos da Save, Save the kids. salva as crianças, Save the teenagers. salva os the adolescentes, as criancinhas, Restore. restaura, Bring back the lost. traga de volta os The perdidos, lost sheep. as ovelhas perdidas. And Father, forgive us E Senhor, nos perdoe for not loving your people. por não amar o teu povo. Father, forgive us Nos perdoa if we gossiped. se nós fizemos fofocas. Father, forgive me Nos perdoa if I used my tongue to curse se eu usei a minha língua para amaldiçoar, instead of bless. ao invés de abençoar. Today, Hoje, I choose the government eu escolho o governo of the kingdom. do rei. Today Hoje is a new beginning. é um novo começo. I'm the seed of revival. Eu sou uma semente de avivamento. On Shabbat, on Sabbath, No Shabat, no sábado, I'm going to be refreshed. eu vou ficar reavivado. On Sabbath, I'm going to have a personal revival. E no sábado eu vou ter um avivamento pessoal. Now, Holy Spirit, teach me O Espírito Santo me ensina how to obey you como eu posso obedecer, the way you want to be obeyed. da maneira que tu queres que eu We obedeça. give you the praise. Nós te damos We give louvor, you the honor. nós te damos a We honra, give you the glory. nós te damos a glória. And all the people said, Amen, Todas amen, as pessoas hallelujah. digam amém, Let's praise amém, the Lord. amém. Let's Vamos praise adorar o Him, Senhor, let's adore o praise Him. Senhor, adora o Let's praise Senhor, Him. Let's adora o praise Senhor, Him. vamos Let's adorar, praise adora Him. Ele, Let's adora, praise Him. adora o Senhor. Praise Him. We're going to be with you 3 more days. Nós vamos estar aqui 3 dias mais. I don't want you to miss any service. Eu não quero que você perca nenhum culto. If you can be here tomorrow night, Se come. você pode estar aqui amanhã à noite, venha. I believe the fire of God's going to be here. Eu creio que o fogo de Deus vai estar aqui. Tomorrow night, we're calling it Shabbat fire. Amanhã nós vamos chamar de Shabbat Fire, We're gonna meet- fogo do Shabbat. We're going to meet on Saturday. Nós vamos estar aqui também no Saturday sábado, sábado de manhã. It's going to be a day for healing of Vai ser marriages. dia inteiro para cura de casamentos. Listen, even if you have a good marriage, come on Mesmo que Saturday. você pense que tem um casamento bom, venha.
If you need help raising your kids the right Se way, você come. precisa saber como criar os seus filhos, venha. The whole day is going to be about family and marriages. Todo dia amanhã vai ser sobre casamento e família. And then Sunday we'll be together for 2 services. E domingo vamos estar juntos para 2 cultos. We're going to really break down the government of God. E nós vamos realmente romper o governo de Deus na nossa vida. If you want to learn more, come. Se você quer aprender mais, venha. This is just the beginning. É Thank you, apenas o Pastor. começo. We have the best Muito obrigado, pastores. Nós temos os melhores pastores. Thank you for receiving us. Muito obrigado por nos receber. Aleluia, levante sua mão bem alto. Você foi abençoado? Eu espero você amanhã, que o Senhor te guarde, te proteja, que os anjos do Senhor estejam ministrando ao seu favor e que você tenha uma noite abençoada, protegida, cheia da presença, em o nome de Jesus. Vá em paz, vá feliz, abrace o máximo de pessoas que você puder e até amanhã, se Deus quiser.